Muito bem, agora eu vou trazer aqui para vocês a segunda parte do Linha de Passe. Não é o mesmo vídeo que eu coloquei lá no outro canal, tá, galera? É a segunda parte, então pode assistir tranquilo, porque este vídeo aqui não é repetido, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Se você ainda não deixou o like, deixa agora, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá. Que inclusive estava lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai falar do Ancelotti, quem que ele olhou de pertinho hoje lá no Maracanã, se ele ficou feliz. Não. Como ficou ontem com o Igor Jesus. Pelo menos o Botafogo, ele olhou, viu o Igor Jesus e aí já saiu com um pouco de alívio. André Kfouri, qual o principal erro do Flamengo? E uma coisa também, assim, é preciso ser dito. Foi um jogo ruim, foi uma fase de grupos muito ruim de Libertadores do Flamengo, mas é um Flamengo que no Campeonato Brasileiro já demonstrou um futebol muito melhor. Pode apresentar esse futebol no Mundial de Clubes que vem? Pode. Então, assim, uma coisa de hoje também não quer dizer que vai acontecer em todas as partidas e é terra arrasada no Flamengo. Não é isso, né? Não. Terra arrasada, tem muitos clubes por aí que adorariam viver dessa terra arrasada, claro, que o Flamengo teria. Não se trata disso. É curioso mesmo, porque no Campeonato Brasileiro até agora, mesmo que o time atualmente não demonstre, em termos coletivos, o mesmo futebol do início do campeonato, ganhou do Palmeiras fora de casa, isso é uma coisa que tem muito valor. O jogo era muito importante ali na coisa da classificação, também como mobilização do grupo do Flamengo para o jogo de hoje. Não funcionou tanto assim, mas se a gente olhar as últimas atuações do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, elas não são tão boas quanto no início do campeonato, embora ainda tenha muita coisa para acontecer. Paralelamente, a Libertadores mostra um nível bem abaixo disso. E a gente pode questionar se esse time do Táchira, por exemplo, jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro? Sobreviveria à Série B? Sofrido. É uma coisa difícil de fazer, porque você não tem como transportar um time para uma outra realidade, muito menos tentar entender como ele se daria num campeonato longo. Mas é outra competição, são outras características. Obviamente o Flamengo é o mesmo e não dá para entender a diferença de desempenho, exceto quando existem problemas de desgaste, jogadores muito em grande número machucados, um problema de escalação. E o Flamengo é uma das equipes que mais sofreram aqui entre os nossos times brasileiros com esse excesso de jogos. Mas é aquilo. Os times que querem ganhar as coisas importantes, eles acabam sendo obrigados a se submeter ao calendário que o Calçade mencionou agora há pouco, que é difícil para todos na mesma medida. Alguns lidam melhor, outros lidam pior. A minha impressão... O Flamengo ele tem até um bom material para lidar com o calendário. Ao contrário de outros. Um material excelente. Muito jogador bom. Mas é que nem sempre esses jogadores são apresentados. Do ponto de vista teórico, é o melhor material. Eu continuo insistindo. É a minha opinião. Ninguém na América do Sul tem um elenco do nível do Flamengo. Até eu falei aqui, acho que no fim de semana, o Breiler estava, né? Eu falei que o elenco do Palmeiras era melhor que o elenco do Flamengo. Assim, eu fui bem específico em um item, que é a distância técnica entre titulares e reservas. Sim. O Flamengo está mais bem servido do que o Palmeiras está mais bem servido nessa categoria específica, porque trabalhou para isso na montagem do seu elenco, do que o Flamengo. E, nossa, o que chega de mensagem, como você pode falar que o elenco do Palmeiras é melhor? O cara só, o cara, ele só ouve a régua, né? Ele só ouve até a primeira vírgula, depois ele para de ouvir. Isso faz muita diferença. É claro. Bom, porque você está falando assim, tudo bem, vamos montar um time B hoje. Sim. O Palmeiras levou o seu grupo para que o desempenho seja muito parecido, rodando com situações de jogo parecidas, que você não encontre uma equipe totalmente diferente, inclusive na forma de jogar. E isso é uma estrutura de um elenco foi proposital na montagem desse ano. Daí quando o Flamengo você tira, ele já forma uma equipe diferente. Assim, mas precisa pensar um pouco. Mas é curioso porque o Flamengo, e aí acho que isso tem a ver com o fato de que tem jogador que não está entregando. O Arrascaeta hoje é um caso à parte, assim. Hoje ele foi muito mal, mas não é o normal do Arrascaeta. Aliás, ele fez uma bobagem porque estava se jogando o tempo todo, está suspenso das oitavas de final, do primeiro jogo das oitavas, né? E lembrando, o Flamengo vai decidir
fora de casa. Então, assim, ele vai jogar só no jogo fora de casa. Obviamente não é legal. Agora, tem uma coisa que também a gente hoje olha para o time do Flamengo e hoje o Pedro foi titular. Você afirma que o Pedro é titular do Flamengo? Não é. No momento ele não é. Quem é o titular pela esquerda? Para o Felipe Luiz continua sendo o Michael. Rodízio ali. Mas assim, tem um rodízio. Então, o que eu quero dizer é, se você olhar ali... Linha nem entrou hoje, né? Exatamente. Se você olhar do meio para frente... só o Arrascaeta, que é uma peça fundamental, se a gente falar dos 4 da frente ali, que é uma peça, não digo fundamental, eu digo, ele além de fundamental, é um titular indiscutível. E você tem o Gerson, ok, o Gerson, se você considerar o Gerson jogando aberto pela direita, ele mas jogando como volante, ele já não é um cara lá da frente, o Gerson é uma peça fundamental, ainda que não viva o melhor momento dele mas também. Mas hoje foi bem, se a gente for fazer uma comparação com os outros jogadores, ele foi bem. Isso, hoje. Mas não tô, assim, eu só tô dizendo que porque eu concordo com o André quando ele fala, se você pegar o time titular do Flamengo e aí for olhar, vamos pegar a posição do Pedro, por exemplo. Quem é o substituto do Pedro? Se a gente disser que é o Bruno Henrique, ok. Até você pode... Pode ser o Bruno Henrique. Mas ainda assim, né? Mas se você disser que é o Juninho, você tem uma diferença muito grande. E acho que isso vale para outras posições também. A questão é que hoje esse time titular do Flamengo não é um time tão claro e tão escancarado assim, que você afirma, estes são os 11 titulares do Felipe Luiz. Não estou nem dizendo que precise ter, porque o Flamengo tem muitas boas alternativas. Mas eu estou querendo dizer que se o Flamengo não tem hoje esse time tão claramente, é porque tem muita gente que está jogando abaixo. O Cebolinha está abaixo, o Michael está abaixo, o Rogério está abaixo, o Pedro está abaixo. Tem uma coisa interessante, esses problemas todos... Assim, pelo menos isso, a sensação que me dá é que hoje foi claro isso para mim. O Flamengo teve diferentes personalidades durante a partida. A forma como o Flamengo começa o jogo foi muito interessante. Dobrando do lado esquerdo do ataque, criando chances com passes rápidos, toque de primeira, evoluindo bem, sempre pelo lado esquerdo ali, muito provavelmente porque quando as coisas se dão assim... logo no início do jogo, é porque o time entrou em campo com essa orientação. Então, isso é uma coisa preparada, né? Ao longo dos últimos dias aí pela comissão técnica, os jogadores entenderam. Assim, não flui. Ok, já houve jogos em que o Flamengo até fez um gol e depois alternou sua personalidade mesmo, não conseguiu sustentar, não conseguiu permanecer sendo um time agressivo e as coisas não andaram tão bem logo depois. Mas o fato de não ter conseguido... terminar o primeiro tempo ganhando, embora a entrada do Bruno Henrique logo no início do segundo tempo já tenha criado uma chance clara ali, isso mexe com o time. E o Flamengo passa a ser uma equipe mais preocupada do que qualquer outra coisa. Assim, é muita virtude, é muita qualidade técnica, é muita condição de envolver, Maracanã cheio. Quer dizer, as coisas são estranhas em alguns momentos. Hoje, para mim, isso ficou muito claro. Mas deixa eu só colocar o Zupac, eu preciso me despedir dele, Calça, e falar sobre isso também, Zupa, porque, assim, é um Flamengo que as coisas foram ficando estranhas, depois dos 15 minutos a torcida vai ficando sem paciência, os próprios jogadores também, mas foi o que eu coloquei. Esse Flamengo, ele não tem de estar nervoso com 15 minutos ou porque terminou o primeiro tempo contra o Deportivo Táchira sem conseguir fazer um gol. Precisa encontrar soluções. Tem sido assim, né? E acho que esse é um ponto para o Felipe observar. Acho que ele tem diferentes maneiras de enxergar a mesma coisa, né? Um ponto positivo, o Flamengo tem conseguido começar os jogos com um ritmo muito forte. E quando marca nesse começo forte, o Flamengo raramente cede o empate. Acho que eu até tinha visto essa estatística, agora ela me fugiu exatamente de cabeça, mas nos jogos da temporada em que o Flamengo marcou nos primeiros 15 minutos, na enorme maioria deles, o Flamengo terminou vencendo. Não é que ele não perdeu, terminou vencendo. Isso é muito condicionante para o tipo de jogo, de controle que o Flamengo gosta de ter sobre o jogo. Então esse é um ponto positivo. O ponto negativo é o Felipe conseguir administrar quando isso não acontece. E chama a atenção que justamente no domingo, quando o Flamengo foi super elogiado contra o Palmeiras, domingo foi um jogo tão atípico do que o Flamengo costuma fazer em tudo o que cerca uma partida, que a gente viu o contrário, né? A gente viu um Flamengo esperando mais do que jogando, um Flamengo marcando mais do que agredindo, um Flamengo suportando um começo de jogo difícil
para encontrar a hora certa de vencer de maneira muito inteligente. O encontro com o Palmeiras foi um pouco o oposto do que a maioria dos jogos costuma ser. Eu acho que esse é um ponto para o Felipe observar e trabalhar, porque assim, os adversários também sabem, é tentar segurar o começo de jogo do Flamengo e tentar explorar a partir daí a queda anímica, a falta de concentração, a ansiedade dessa equipe. Foi uma equipe muito intranquila e quando você começa a ficar intranquila, você começa a errar mais. E aí a gente viu uma série de erros técnicos que o Flamengo cometeu. Acho que esse é o ponto principal pro Felipe observar e algo que o Zinho destacou durante o segundo tempo, depois do gol e depois das trocas que o Felipe começou a fazer, e aí a gente viu muita movimentação de peça. O Wallace entrou em profundidade, depois o Wallace foi para a direita, Gerson adiantou um pouco, depois o Gerson foi para a direita. O Flamengo foi se desorganizando e agredindo menos, tanto que depois do gol, os chutes que o Flamengo deu foram quase todos de fora da área. Acho que esse é mais um ponto para o Felipe observar. Vem aí o Mundial de Clubes, vem aí um trecho para o Flamengo se preparar até a volta da Libertadores, olhando para essa competição. Eu acho que o Felipe vai ter um pouco de tempo para tentar reencontrar um Flamengo mais estável, né? Um Flamengo menos oscilante, com menos personalidades, como bem disse o André, nos jogos de Libertadores. E o sorteio de segunda-feira promete. Tá certo, Zupa, um beijo para você. Já libero o Gustavo Zupac, então, para ir para a entrevista coletiva do Felipe Luiz. O Zupa também vai para a entrevista e nós também, fãs de esportes. Vamos ouvi-lo. Tá aí, galera. Separei aqui para vocês o pós-jogo do Linha de Passe com as análises dos comentaristas do programa, né? Cara, o Flamengo teve uma apresentação pra gente não ser incoerente, pra gente ser sensato, no mesmo nível que ele teve contra o Deportivo Táchira fora de casa, na primeira rodada, no mesmo nível que ele teve contra a LDU jogando lá em Quito. O melhor jogo do Flamengo na Libertadores foi contra a LDU no Maracanã, na rodada anterior, né? Esse jogo ficou no mesmo nível do jogo que jogou contra o Central Córdoba na Argentina, né? Cara, o Flamengo decepcionou nessa fase de grupos. Se classificamos, sim, ok. Só que, de novo, cara, em segundo lugar, com um elenco desse, num grupo factível, né? Esse grupo não era difícil. Vamos ser sinceros aqui que antes de começar a Libertadores, todo mundo falava isso. Demos sorte. O Flamengo caiu num grupo fácil. E deu no que deu. Nos classificamos com as calças na mão, galera. Correndo risco até o último minuto do jogo. Se o Flamengo toma aquele gol ali no último lance, se o Rossi não faz aquela defesa, eu estaria aqui desesperado, louco, nossa, babando, né? Igual um retardado. Eu estaria aqui furioso com a eliminação do Flamengo. Graças a Deus, o Rossi foi muito bem, ele continua jogando muito bem, né? Vencendo aí um goleiraço, referência hoje no Brasil, como um dos melhores goleiros que tem atuando no Brasil hoje, e fez aquela defesa no finalzinho e salvou o Flamengo. E o Léo Pereira, né, que fez o gol, né, de bola parada, com a cobrança do Luiz Araújo, fez um belo gol o Léo Pereira. E é isso, o Flamengo não precisava terminar o jogo sofrendo daquele jeito, cara. Eu acho que a indignação da torcida é que o jogo terminou daquela forma, com o Táchira em cima, cara, querendo fazer o gol. E quase eles fizeram. Valeu, é isso. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Fui.